Olá, a gente abre um mapa e vê um monte de linhas dividendo o mundo, não é? Mas o que será que elas significam de verdade? Palavras como território, estado e nação parecem complicadas, mas no fundo elas explicam como o nosso mundo se organiza. Vamos juntos desvendar o que está por trás de cada uma delas. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com o básico, o chão onde pisamos, o território. Depois, vamos ver quem cria as regras nesse espaço, que é o Estado. Na sequência, vamos mergulhar no que nos conecta como povo, a nação. E por fim, vamos juntar tudo isso para entender o que é um Estado-nação e o que acontece quando essa união não existe. Então, vamos lá, começando pela base de tudo, o espaço físico. O que afinal é um território? Pois é, a gente se acostuma a ver aquelas linhas nos mapas desde a época da escola, separando um país do outro. Parece uma coisa tão simples, né? Mas na verdade, elas são muito mais do que um simples risco no papel. Elas representam poder, controle e definem toda a organização do nosso mundo. No dia a dia, é normal a gente usar a palavra país. Falamos meu país, o Brasil, e já pensamos na floresta amazônica, nas nossas cidades, na nossa cultura. Só que, tecnicamente, o termo mais preciso é Estado, com E maiúsculo. Isso porque país é uma ideia mais ampla, enquanto Estado é a definição política, a organização oficial mesmo. E a base de qualquer Estado é o seu território. Pensa no território como se fosse o palco onde tudo acontece. É aquele espaço físico bem delimitado que inclui o solo, os rios, o mar, as cidades, tudo que está dentro daquelas fronteiras. Mas aqui vem o pulo do gato. Território não é só um pedaço de terra. É um espaço que foi apropriado, que é controlado por relações de poder. Ou seja, são as ações das pessoas e dos governos que transformam um espaço qualquer em um território com leis e com um dono. Ok, então já temos o nosso palco, o território. Mas quem é que define as regras do jogo nesse espaço? É aí que entra a ideia de Estado. O Estado nada mais é do que a organização política que administra o território. Ele tem um governo, tem leis próprias e, o mais importante de tudo, ele tem soberania. O que isso quer dizer? Que dentro das suas fronteiras ninguém manda mais do que ele. E para ser considerado um Estado de verdade, não basta só querer, tem que cumprir um checklist. Precisa ter fronteiras definidas, uma população morando lá, economia funcionando, um governo que ofereça serviços e, claro, a tal da soberania. Ah, e ainda tem mais. Os outros estados precisam te reconhecer oficialmente. É quase como ser aceito num clube global. Para simplificar, vamos pensar assim: se o território é a nossa casa, o Estado é o conjunto de regras dessa casa, e quem garante que todo mundo a siga. É a estrutura que organiza a vida de todo mundo que mora ali dentro. Certo. Então já temos a casa, que é o território, e as regras, que são o Estado. Mas e as pessoas que vivem lá? Isso nos leva ao coração da coisa toda, o conceito de nação. Nação é diferente. Não tem a ver com fronteiras ou com governo. Nação é sobre gente. É um grupo de pessoas que se sente conectado por uma cultura, uma língua, uma história e tradições em comum. É aquele sentimento de pertencimento, sabe? Tem um autor chamado Benedict Anderson que define isso de um jeito brilhante. Ele diz que a nação é uma comunidade imaginada. E calma, imaginada não quer dizer que é de mentira. Significa que, mesmo que a gente nunca vá conhecer a maioria dos brasileiros, nós sentimos que fazemos parte de uma mesma comunidade. E o que cria essa conexão tão forte? É a nossa cultura. A língua que a gente fala, as histórias que ouvimos, as festas populares como o carnaval e as festas juninas, a música que todo mundo canta junto, a comida que tem gosto de casa. Tudo isso constrói a identidade de uma nação. Então, voltando para a nossa analogia. Se o Estado são as regras da casa, a nação é a família que mora nela. É a família com suas piadas internas, suas memórias, suas receitas e seu jeitinho único de ser. Então, o que acontece quando a estrutura política do Estado se alinha direitinho com a identidade cultural de uma nação? Aí, a gente tem o que chamamos de Estado-nação. Então, para resumir, de um lado o Estado é a estrutura, a organização política. Do outro, a nação é a identidade coletiva, é a alma, a cultura que une as pessoas. O Estado-nação é o cenário ideal em que as fronteiras do Estado são as mesmas fronteiras da nação. Ou seja, um povo com uma cultura vivendo dentro de um território com um governo só seu. O Japão é um exemplo muito citado onde a grande maioria dos cidadãos compartilha a mesma cultura e língua. Mas o mundo real raramente é tão organizado assim. E quando uma nação, um povo com uma cultura e identidade fortes, não tem um Estado para chamar de seu. Essa é a realidade de milhões de pessoas e a origem de muitos dos conflitos que a gente vê no noticiário. E os números aqui mostram o tamanho do desafio.
Estima-se que existam mais de 3.000 nações no mundo. 3.000 grupos culturais distintos, só que existem menos de 200 estados reconhecidos. A conta simplesmente não fecha. E é daí que surge o conceito de nação sem Estado. São povos com uma identidade nacional muito forte, com sua cultura, sua história, mas que vivem espalhados por territórios de outros estados sem ter um governo próprio. E não são casos raros, não. Pense nos curdos, uma nação de dezenas de milhões de pessoas, mas que vivem divididos entre a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria. Ou nos palestinos, cuja busca por um Estado é um dos conflitos mais longos da nossa história. Os tâmiles, os ígubos, a lista é enorme e nos mostra como o mapa político é complexo. E por que isso é um problema tão sério? Essa frase resume bem: sem um Estado para proteger e preservar sua cultura, sua língua e suas tradições, uma nação corre o risco de, aos poucos, desaparecer. É uma verdadeira luta pela sobrevivência cultural. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo cada vez mais conectado, o que define quem somos, afinal? São as fronteiras desenhadas nos mapas ou são os laços culturais que nos unem como um povo? A resposta, como a gente viu, não é nada simples. Obrigado por acompanhar e até a próxima.